Muito bem, nesse especial de domingo, neste lugar tão gostoso que eu te convido a conhecer, queremos conversar sobre as nossas torres. Talvez você pergunte, qual foi a primeira torre de adoração? Como surgiu tudo isto? Bem, Deus trouxe ao coração do Paulo, pastor Paulo, meu esposo, Deus lhe trouxe toda a estratégia como deveria ser este ministério 24 horas diante do Senhor. E ali no ano 2003, Deus lhe mostrou como deveria ser a adoração 24 horas. Mas estávamos ainda cuidando da oração, da torre de oração, então nós aguardamos o tempo de Deus para começar também com a adoração sem cessar. Então, no ano 2006, Deus nos levou a mais um ano de jejum. Jejum de televisão, jejum de carne, jejum de revista e jornal. E ao final do ano 2006, no finalzinho do ano, o Paulo foi acordado à noite por um anjo que eu tocava do lado e o Senhor lhe dizia, o anjo dizia a ele, Deus está querendo a sua adoração. Então entendemos que era o momento de começar as torres. E a primeira torre foi então inaugurada no dia 7/7 de 2007. Não foi em Lagoinha, eu creio que Deus estava mostrando que o ministério era para todo o seu povo. Foi a primeira torre na Igreja Batista Getsemane. Eu quero que você veja comigo como foi a inauguração da torre na Getsemane, a nossa primeira torre de adoração dos Gideões. Vamos lá, assista comigo. Há 9 anos, os pastores Paulo Sintra e Ângela Valadão, inspirados pelo Espírito Santo, criaram a Torre de Adoração, um lugar muito especial onde pessoas se revezam de hora em hora para manter uma corrente de adoração 24 horas por dia. Mas essa história não começou aqui. Ela teve início na Igreja Batista Getsemane. Foi assim, ao toque do chofar, que no Antigo Testamento o povo de Israel buscava o arrependimento e anunciava a volta do Messias. E é pensando em se preparar para esta volta que o Ministério Os Gideões fundou na Igreja Batista Getsemane a primeira torre de adoração. Bem, eu creio que as torres de adoração surgiram no coração de Deus desde os tempos bíblicos com Davi. E o Senhor prometeu que nos últimos tempos, nos últimos dias, Ele ia levantar o tabernáculo caído de Davi. E no ano 2000, Deus chamou meu esposo e trouxe-lhe uma revelação, exatamente no dia 1º de janeiro de 2003, sobre o ministério, que teria 3 pilares. Nós teríamos oração sem cessar até Jesus voltar, adoração sem cessar até Jesus voltar e também a pregação da palavra. A oração começou em 2003, a adoração no dia 7/7 de 2007. A inauguração da torre na Getsemane foi um momento de adoração para o mesmo propósito, preparar a igreja para a volta de Cristo. Para o pastor Jorge Linhares, presidente da Igreja Batista Getsemane, a torre foi construída de acordo com uma revelação de Deus para o pastor Paulo Sintra. E no dia da inauguração da torre na igreja, também foi formada a primeira turma de Gideões da adoração. Então você assistiu conosco, viu aí a primeira torre de adoração. Que coisa linda, podemos estabelecer um trono do Senhor. Pastor Jorge, o pastor Jânio têm dado testemunho neste tempo de como Deus tem abençoado a igreja, de como Deus tem abençoado os Gideões. E não podemos dimensionar até onde esta adoração vai, pois a promessa do Senhor em sua palavra, em Amós capítulo 9, versículo 11 e 12, ali nós lemos assim: Eis naqueles dias que restabelecerei ou restaurarei o tabernáculo caído de Davi.
repararei as suas brechas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. E o verso 12 nos diz, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Então nós podemos compreender, dentro desta palavra, que além desta bênção tão maravilhosa, de estarmos adorando o Senhor, contemplando o seu rosto, contemplando a sua beleza, contemplando em seus atributos perfeitos, além de nós sermos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor, além de recebermos a bênção de irmos nos tornando parecidos com Jesus, ainda temos esta bênção profética que nos diz Amós, de que esta adoração sem cessar, 24 horas, é algo que Deus usa de uma maneira sobrenatural para trazer a Cristo, para revelar Cristo à descendência de Edom, ou seja, aos árabes, ou seja, aos muçulmanos, que estão tendo sonhos e visões com Jesus, tendo uma conversão aos milhares. Um livro que saiu há pouco de um irmão americano, ele conta que nos últimos 6 anos já se converteram mais de 200 mil islâmicos a Cristo, sem ninguém pregar para eles, através de sonhos e visões com Jesus. Então, se a sua igreja quer fazer missões entre árabes e também judeus, porque ali o versículo nos diz, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Israel é chamado pelo nome do Senhor. Então, há muitos judeus que também, desde que torres de adoração foram levantadas pelo mundo, estão sendo salvos, estão tendo conhecimento de Jesus através de uma revelação pessoal. Vale a pena. Vale a pena levantar este altar ao Senhor. Vale a pena levantar a torre de adoração. E você pode tê-la na sua igreja. Nós temos 8 torres e uma delas está na Suíça, a outra no Chile e as outras 6 aqui no Brasil.